Imagine a seguinte situação. Você está no Japão em busca de uma feira, mas não a encontra em lugar algum. Em seu caminho, depara-se com uma placa contendo a longa palavra escrita. Sem conhecer sua pronúncia nem significado, ao observar atentamente, recorda-se dos significados individuais de cada kanji, o primeiro, o segundo, o terceiro. Parece que consegue se lembrar de todos. Agora, vamos montar nosso quebra-cabeça. Podemos supor que seja algo produzido pela agricultura, um lugar que vende diretamente. Agora, é só juntar tudo. Um lugar que vende diretamente coisas produzidas pela agricultura. Isso não lembra uma feira? Você encontrou o que procurava. O livro Kanji, Imaginar para Aprender, auxilia a aprender os significados individuais de cada kanji, e de quebra também ensina a escrevê-los. Você perceberá que eles não são apenas traços aleatórios. Vamos explorar alguns kanjis, cuja palavra-chave é des. Agora, imagine uma frase associando sua forma ao significado. Ao inclinarmos o kanji, obtemos o X, que no alfabeto romano representa o número 10. Veremos outro. Significa boca. Sua forma representa bem o que significa. Seguindo para a frase, em jogos, alguns personagens sequer têm dentes e língua, restando somente sua boca quadrada. Agora uma combinação desses kanjis, cuja palavra-chave é velho. Perceba que dentro dele tem kanjis que já estudamos. Criemos uma frase seguindo a mesma ordem de escrita que resulte na palavra-chave. Depois de 10 anos aposentado, a boca daquele velho senhor já não tem mais forças para mastigar a sua comida. Incrível como podemos aprender kanjis mais complexos observando seus componentes. Ao longo do livro, aparecerão quadros com o símbolo representando componentes que, por si só, não são kanjis, mas possuem seu próprio significado. Por exemplo, significa gota. Devido às formas simples e por não serem kanjis, não há necessidade de criar frases, a menos que deseje. Seguirmos para os exemplos que o utilizam, cuja palavra-chave é 1000. Para a frase, as gotas de chuva estão muito fortes. Depois de 10 horas, deve cair mais que 1000 litros de água. Como último exemplo, temos, que significa língua. Novamente, o componente de gota, e agora, o kanji de velho. Imagine a frase, essa foi a gota d'água. Aquele velho não para de fazer idiotices com sua língua. Perceba que, a partir desse ponto, os kanjis não são somente traços aleatórios. Cada componente tem um significado, assim como o kanji comporá uma palavra. Este livro apresentará mais de 2000 kanjis para que você os memorize usando sua própria imaginação. Aqui vão algumas recomendações. Não se preocupe com a leitura individual dos kanjis. Aprender as leituras on e kun são esforços desperdiçados, pois os kanjis têm diversas leituras diferentes, dependendo da palavra em que se encontram. Essas leituras serão aprendidas à medida que seu vocabulário na língua japonesa aumentar. Muitos kanjis do livro apresentarão palavras-chave difíceis e incomuns. Em tais casos, use sinônimos para facilitar a criação de frases e memorização dos kanjis. Consulte a lista localizada no final do livro para evitar conflitos com kanjis já utilizados. Imaginar para aprender. Crie suas próprias frases para aprender os kanjis em estudo. Considere as frases do livro apenas como exemplos. Não hesite em imaginar situações absurdas, loucas ou sem sentido, pois o resultado será o seu aprendizado. Em quadros isolados sem numeração, ou após as frases de exemplo de alguns kanjis, haverá um, indicando que esse símbolo significa um componente de outro kanji. Leia e anote-o após a sua frase, mas não o estude. O foco deve ser lembrar o significado do kanji, independentemente de ele ser componente ou não. Utilize-os apenas se necessário. Utilize o Anki para revisar a vasta quantidade de kanjis. Adicione o kanji, frases e componentes. Seu progresso de aprendizado melhorará significativamente com a revisão diária. Não memorize as frases que criou, mas sim as palavras-chave dos kanjis. Com a prática de criação de frases, forçando sua imaginação, ao olhar para os componentes do kanji, você reconhecerá seu significado. As frases são uma cola e o Anki, sua revisão constante. Com repetição e contato contínuos, você memorizará. À medida que avança, é normal esquecer os significados dos kanjis. Use o Anki como pesquisa.
Busque o kanji, palavra-chave ou componente. Revise a frase e atualize em sua memória. Isso será necessário para criar novas frases. A escrita também é uma forma de memorização. No final dos quadros dos kanjis, sempre haverá uma ordem de escrita. Com o aprendizado, você reconhecerá o significado de cada traço e a ordem de escrita. O livro segue sua própria ordem de progressão, indo do mais básico ao mais avançado, ignorando a ordem do JLPT. Utilize-o como um auxílio nos estudos de kanjis, não sendo necessariamente um material focado no estudo. Como material complementar, use-o para expandir seu vocabulário. Pesquise palavras com os kanjis estudados hoje, combinando-os com os anteriores. Você terá uma evolução fenomenal. Após todas essas informações, você acha que será difícil memorizar todos os kanjis do japonês? Corte essa ideia da sua cabeça. Com o aprendizado dos significados dos kanjis por meio deste livro, sua dificuldade simplesmente desaparece. Restará apenas aprender as pronúncias das palavras conforme enriquece seu vocabulário.